bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai utilizar o nosso espaço aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho recebido e-mails, comentários no YouTube de pessoas dos mais diversos lugares possíveis. Tenho recebido comentários de Portugal, tenho tido visualizações nos Estados Unidos, na Europa. Isso é sensacional pra gente. Eu recebi um e-mail esses dias de um colega lá de Teresina nos fazendo alguns questionamentos. Ele dizia que ele estava começando a fazer cerveja e quais são os acertos e os erros no nosso julgamento que nós tivemos nesse quase um ano que a gente começou a fazer cerveja. Eu achei extremamente interessante a pergunta. Eu respondi o e-mail pro colega, mas eu até disse para ele, eu vou gravar um vídeo falando disso para dizer as nossas percepções nesse quase um ano que a gente está fazendo cerveja, que a gente está mantendo o canal. A gente colocou o canal no ar em julho de 2020, então a gente está praticamente em abril de 2021, então faz quase um ano mais ou menos que a gente está no ar e está fazendo cerveja. E nesse quase um ano a gente teve diversos percalços, dificuldades, etc. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês desses pontos. Eu vou começar falando então do que eu não faria nesse um ano, do que eu fiz e me arrependi de ter feito. Na verdade não que eu me arrependi, mas que eu julguei desnecessário depois de ter feito. Eu não me arrependo porque a gente aprende com os nossos erros. Quando a gente só acerta, fica muito fácil e a gente acaba não estudando, não se aprofundando. Então eu cometi alguns erros nesses 12 meses, nesses quase 12 meses, que eu não cometeria hoje. Eu quero falar um pouquinho para vocês. Então eu vou começar a falar dessa parte dos erros e depois a gente vai falar dos acertos, do que a gente fez, que a gente entende que foi acertado, que a gente teria repetido. Então o primeiro ponto da parte de erros, eu não reaproveitaria a malte. Eu fiz uma abraçagem, foi a única que eu joguei inteira fora de reaproveitamento de malte. Eu até comentei com vocês no episódio. Eu fiz 3 braçagens naquele dia. Vou deixar, acho que aqui em cima, o link para vocês assistirem o episódio de eu jogando a cerveja fora. E eu não reaproveitaria a malte porque é uma coisa que não vale a pena. Ah, mas tem a técnica do Pardigaio, etc. Tem, de fato tem. Só que para a gente replicar isso na cervejaria em casa, no caseiro, ela é um pouco mais difícil do que na cervejaria industrial. Como os equipamentos da cervejaria industrial têm uma eficiência melhor, um controle melhor do processo, na cervejaria industrial acaba sendo um pouco mais fácil. Para fazer em casa é um pouco mais difícil. Funciona? Funciona, mas eu acho que não vale a pena. O custo-benefício disso é muito baixo. Então não vale a pena reaproveitar maltes. Eu não faria isso, eu coloco na coluna de erros. Segundo ponto, gastar dinheiro com equipamento desnecessário. Quando a gente começa a fazer cerveja, principalmente se a gente tem um dinheirinho sobrando, eu já comentei isso várias vezes com vocês, eu tinha uma marcenaria por hobby, eu peguei essa marcenaria inteira e vendi, e sobrou uma grana legal e comecei a comprar coisas, e acabei comprando muitas coisas que eram desnecessárias. Então eu acho que a gente precisa dosar um pouquinho o caminho que a gente vai seguir para fazer um investimento mais assertivo. Então eu acho que eu acabei gastando dinheiro com algumas coisas. Teve coisas que eu comprei e vendi. Eu lembro que um controlador de 2 vias, da maneira como ele chegou eu vendi, não usei nenhuma vez, porque eu acabei fazendo um upgrade no meu equipamento e eu fiquei com esse controlador sobrando aqui. Então eu não compraria alguns equipamentos que eu comprei, e eu acho que essa é uma dica importante para você que está começando no ramo da cervejaria artesanal caseira, em olhar exatamente qual equipamento que vai fazer sentido para você. Não sai comprando coisas que as pessoas dizem, ah, isso é legal, aquilo é legal, etc. Porque às vezes você acaba fazendo investimento desnecessário. Eu fiz alguns, graças a Deus não foi um valor alto, não gastei muito dinheiro com isso. Então eu devo ter comprado coisas desnecessárias aí na casa dos R$400. Consegui revender tudo e não perdi muita grana. Só que eu não tomaria essas atitudes hoje. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que foram decisões mal tomadas. E aconselho vocês a olharem exatamente o que de fato vai fazer sentido para o seu processo
para fazer o investimento. Um terceiro ponto, eu não compraria post-mix, e agora vai virar guerra. Post-mix, na minha opinião, é uma bosta. Nossa, é muito forte. Não é um equipamento legal para o cervejeiro caseiro, porque o barril funciona muito melhor, o barril é mais barato, o barril ele foi feito para cerveja, então ele tem muito mais sentido enquanto cervejeiro caseiro, né? enquanto nós utilizando como cervejeiro caseiro, do que o post-mix. Ah, o post-mix é legal, é pequeno, é bonitinho, de fato é. Só que se a gente coloca na balança o custo-benefício entre um barril e um post-mix, não faz sentido comprar um post-mix. Só que quando a gente começa a fazer cerveja, e principalmente quando a gente começa a visitar os grupos cervejeiros, a galera começa a falar, puta, meu sonho é um post-mix, etc. E você acaba crescendo o olho naquilo e acaba tendo a necessidade de comprar. Só que uma vez comprando um post-mix e um barril, você consegue notar a infinidade de diferença entre eles e o quanto o barril ele é mais funcional. Ah, mas o post-mix é mais leve, é menor. A gente tem barris de 10 litros slim aí, que é simples de carregar, é leve e é muito mais funcional com post-mix. Então hoje, se eu começasse a fazer cerveja hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não investiria em post-mix. Eu acho que não vale a pena. Estou deixando o link aqui da Guerra do Século, barril versus post-mix, e lá tem as nossas impressões entre os dois recipientes e vocês conseguem ter um pouco de feedback para tomar uma decisão. Eu não compraria post-mix. O quarto item dessa nossa lista dos erros, eu não faria alguns testes que eu fiz. Então eu comprei uma levedura da Levitec, que é uma Kveik. Eu não voltaria a usar a Kveik. Eu usei uma vez só, ela acidifica demais a cerveja. Para cervejas neutras, tipo Cream Ale, etc., ela não faz sentido. Eu tenho estudado um pouco mais sobre Kveik, ela faz muito sentido para cervejas norueguesas do tipo farm beer, alguma coisa assim, que são as cervejas de fazenda, né? Eu esqueci o termo que eles usam, mas são as fermentações com base na escola norueguesa. Daí sim vale a pena, a gente vai ter uma quantidade de álcool maior, mais ou menos por volta de 8% aí de teor alcoólico, cervejas mais fortes, mais parrudas, que tem um punch um pouco maior. Daí sim vale a pena. Vai fazer Cream Ale? Esquece Kveik, porque Kveik não presta para fazer isso. Ah, mas tem gente que faz lorota. Kveik não é bala de prata do ponto de vista do cervejeiro caseiro. Ela serve sim para fazer cervejas do estilo norueguês, que tem uma fermentação um pouco mais diferente, são cervejas um pouco mais fortes, mais encorpadas, e isso faz todo o sentido. Mas para você que faz Cream Ale, faz IPA, etc., Kveik não é a melhor saída. Volto a dizer, essa é a minha opinião do que eu acho que foi erro no meu processo. Outras coisas que eu acabei fazendo durante o meu início no mundo cervejeiro artesanal, além da utilização da Kveik, foram algumas fermentações em temperaturas mais altas, tentativa de dry hop um pouco mais alto. Só que a gente começa a entender durante o processo cervejeiro que acaba não valendo a pena fazer esse tipo de coisa. Então a gente volta um pouco pro lado tradicional, e eu vou falar um pouquinho disso nos acertos, e a gente começa a entender que fazer teste maluco acaba não valendo a pena. Então se você partir para uma escola tradicional, um pouco mais simples, sem inventar muita história, você obterá resultados muito mais rapidamente do que inventando as modas aí que o mundo cervejeiro caseiro tem. Então todo dia tem uma moda nova. Ah, vamos fazer um tipo de barril X, vamos fazer carbonatação da seguinte forma, vamos fazer mosturação de forma Y. Tudo isso é invenção de moda, que muitas vezes alguns canais precisam disso para manter a audiência, e eu não condeno. Só que a gente precisa, enquanto cervejeiro caseiro, entender se aquilo vale a pena o investimento e o esforço. Porque fazer cerveja é um processo demorado, é complexo, é difícil, é caro. Então a gente acaba fazendo uma moda do momento, uma moda do dia, e acaba dando errado, a gente vai perder todo esse trabalho e vai perder dinheiro. Então eu não faria alguns testes que eu fiz. No sexto item eu coloquei
não ser crítico? Porque quando você faz cerveja, por óbvio, você quer que o resultado fique muito bom. E a gente acaba incorrendo em alguns problemas de achar que a nossa cerveja está muito boa sempre, e nem sempre está. Então as primeiras cervejas que a gente faz, geralmente elas não ficam muito boas, ficam razoáveis, quando não ficam ruins a ponto de jogar fora. Mas a gente precisa ser crítico, levar para um colega tomar, ser crítico, tentar sentir alguns off flavors ali, então estudar essa parte de offs e entender o que está acontecendo. As minhas primeiras levas, por exemplo, eu tive alguns problemas de fermentação. Minhas cervejas não ficaram tão bem fermentadas quanto deveriam. E isso acaba trazendo um pouquinho de acidez, um pouquinho de gosto de levedura. Então você precisa ser extremamente crítico com a sua cerveja. Quando você fizer uma cerveja perfeita, você tem que experimentar e dizer, ela não está 100%, porque assim você vai conseguir a excelência. Então a crítica ela é extremamente necessária. Coloquei aqui um outro ponto, comprar receita pronta. No começo, quando a gente começa a fazer cerveja, a gente não sabe muito por que caminho seguir. E a gente começa a comprar receita pronta. Ajuda alguém configurar uma receita, te entregar dizendo, olha, você tem que fazer A, B, C, D e você vai ter cerveja pronta. Ajuda muito. Só que quando você perde o medo de fabricar suas próprias receitas, você usa o Beersmith ou o Brewfather ou algum programa semelhante e começa a configurar suas receitas, o resultado ele aparece muito mais rapidamente. Por óbvio, muitos erros acontecem, mas com os erros o aprendizado vem muito mais rapidamente. Quando a gente erra, a gente aprende 10 vezes mais rápido do que quando a gente acerta. Então é importante você configurar suas próprias receitas, você ter controle sobre o seu processo e daí sim você consegue partir para melhorias no seu processo cervejeiro. Vamos lá, galera, mais um item sobre os erros. Não faça cerveja para o paladar das outras pessoas, faça cerveja para o seu paladar. Ah, eu preciso fazer uma IPA de acordo com o BJCP. Você vai mandar a cerveja para concurso? Se não, esquece o BJCP. Você vai vender? Esquece o BJCP. Aliás, para quem vende, nem é o BJCP que se usa, tá? Então esquece o BJCP, faça uma cerveja de acordo com o seu paladar. E quando a gente começa a olhar rótulo, começa a entender um pouco o que acontece no mercado, a gente, eu consegui ver isso, eu consigo entender que nem as cervejarias comerciais se preocupam com isso. Se nós buscarmos lá o BJCP, ele fala que a IPA é acima de 40 IBU. A Baden-Baden tem uma IPA sensacional de 33 IBU. Tá no mercado, tá vendendo pra cacete e tá com 33 IBU. Ai, mas tá abaixo do BJCP. O BJCP, ele é importante para concurso. Você quer ganhar uma medalhinha lá no concurso? Beleza, você tem que seguir aquela cartilha lá. Você não está visando isso, esquece aquilo, faz uma cerveja de acordo com o seu paladar, o que vai ser legal para você tomar. Eu, por exemplo, não gosto de cervejas extremamente amargas, então 40 IBU para mim é muito alto. Eu fiz uma IPA agora com 27 IBU, que está sensacional, tem um aroma de citra bacana, eu vou apresentá-lo no episódio nos próximos dias. Então vale muito a pena você se aprofundar no que diz os estilos, mas fazer um estilo de acordo com o seu paladar. Não se preocupe com ABV, com IBU, de acordo com o BJCP. Se preocupe com o que você gosta, o que vai ser bacana de estar no seu copo e faça uma cerveja de acordo com esses parâmetros. Vamos tomar uma. Então esses foram basicamente os erros que eu cometi e não cometeria. E eu vou falar para vocês agora da parte dos acertos. A lista dos acertos ela é extremamente maior do que a dos erros. Eu acho que eu errei pouco nesse quase um ano de cervejeiro caseiro. E eu quero falar para vocês o que eu entendo que são acertos que eu tive. O primeiro e principal acerto: faça sua cerveja. Ah, eu não tenho tanto conhecimento, não tenho equipamento e faz a cerveja. Um amigo acabou de entrar no grupo da Prece Cervejeira agora e falou: fiz a primeira cerveja com DME. Ué, super válido, porque você fez a primeira cerveja. Com a primeira cerveja você vai começar a entender na prática
aquela teoria que você teve do processo. Então você vai entender o que vai acontecer na fermentação, na maturação e depois no prime, no invase. Vai colocar a cerveja no seu copo, você vai tomar e falar assim, puta, tá uma bosta, eu consigo melhorar. Então a primeira cerveja ela é extremamente necessária. Não tenha medo de fazer a primeira cerveja, seja com DME, seja na mosturação no tudo grão. Então faça a primeira cerveja. Eu comecei a minha primeira braçagem, ela foi no All Grain. Sempre fiz assim. Eu uso o DME basicamente para fazer propagação, mas dá para fazer cerveja com DME. Então faça. Pô, não tem equipamento, não tem panela, compra o DME, dilui, ferve, adiciona os lúpulos, manda para fermentação e veja o que acontece, porque assim você consegue trazer o processo um pouco mais para sua mão. Você vai começar a entender como é que funciona aquilo, você vai começar a entender que a atividade de fermentação é a parte mais importante do processo de cerveja. Muito embora todos os processos sejam importantes, mas a cerveja ela acontece na fermentação. A gente entrega o mosto para a levedura faz a conversão ali dos açúcares em álcool, e aí sim a gente vai começar a ter um produto chamado cerveja. Então faça a fermentação, entenda o que está acontecendo ali, controle as rampas, e daí sim você vai perder o medo e vai começar a evoluir no seu processo. Então a primeira receita ela é primordial. Faça a primeira receita, ainda que você tenha decidido hoje a começar a fazer cerveja. Faça a sua primeira cerveja. O segundo ponto foi basicamente o complemento do primeiro, é perder o medo de fazer as coisas. Então muitas vezes a gente começa a ter medo. Eu lá no começo eu tinha medo de fazer dry hopping, falar, porra, mas será que vale a pena, não sei o que. Perca o medo de fazer as coisas, ainda que você erre. Eu tive muita coragem em muitos processos que eu fiz. Então eu já comecei a fazer carbonatação forçada desde a primeira cerveja. Desde a primeira cerveja eu faço o tratamento de água. É difícil? Lógico que é, a gente precisa estudar, mas você vai ver o resultado no seu copo. Então desde o primeiro processo que eu executei na minha cozinha, ele foi com All Grain, ele foi com tratamento de água e ele foi com carbonatação forçada. Puta, mas o investimento é muito alto, etc. 90% das coisas que eu comprei na minha cozinha são usadas. Eu acho que do equipamento que eu tenho hoje, a única coisa que eu comprei nova foi a minha panela. Os fermentadores são usados, a geladeira é usada, a bombona que eu usei no começo é usada, o fermentador cônico da Indupropil que eu usei, parecido com o Indupropil, ele é de polipropileno, foi usado. Então assim, a maioria das coisas que eu comprei foram usadas. Meus post-mix são usados, os barris são usados. Então você tem que procurar coisa barata para comprar. Quando você procura, você acaba comprando bem. Quem compra mal gasta muito. É melhor você ter paciência, procurar e comprar. Não precisa comprar tudo de uma vez, espera ter uma graninha lá separada. Procura no OLX, quando você tiver com a grana na mão e achar o produto, faz uma boa oferta, que provavelmente você fará uma boa compra. Então eu parti por esse caminho e acho extremamente importante. Não tenha medo de realizar os processos na sua cozinha de braçagem. Então eu preciso fazer SIP, que é um sistema de limpeza fechado. Faça. Ah, mas eu não tenho bomba. Beleza, mas usa a soda cáustica para limpar o seu post-mix, por exemplo, para você perder o medo daquele processo de limpeza, porque em algum momento você vai precisar. Talvez não seja aí no momento que você está fazendo 10 ou 20 litros, mas quando você partir para 50, por exemplo, você não pode correr o risco de ter contaminação. Então você vai ter que usar soda cáustica. Quando você tiver um post-mix que é de inox, você vai ter que fazer passivação pelo menos uma vez ao ano. Então não tenha medo de executar os processos. Só que antes estude, porque são processos perigosos. A soda cáustica, o ar dela, o vapor dela pode queimar sua retina. Então você precisa usar EPI, tá num lugar ventilado, etc. Então estude os processos, mas os execute. O terceiro ponto, fazer as próprias receitas. Eu coloquei lá no defeito comprar receita pronta e coloco aqui nos benefícios, nos acertos, fazer a sua própria receita. Quando você faz a sua própria receita, você começa a entender o que cada insumo vai entregar no seu copo e você começa a mudar as suas receitas. A primeira receita que eu fiz, uma Cream Ale, eu repeti 5 vezes essa receita.
Então a primeira eu comprei, ela veio com flocão de milho. A segunda eu já fiz com arroz, eu fiz muitas cervejas com arroz. A segunda foi com arroz, a terceira com arroz, a quarta com arroz, a quinta foi puro malte. Então eu consegui ver a evolução da minha cerveja a partir da mesma receita. Ah, mas Alexandre, você mudou os adjuntos. Óbvio que eu mudei, mas a base da receita era a mesma, a base de maltes era a mesma, a base de lúpulos era a mesma, a base de levedura era a mesma. Então eu consegui ver a rampa de evolução dessa cerveja para chegar num ponto que eu olhei para a cerveja, experimentei a cerveja e disse: essa cerveja é a cerveja que eu quero no meu copo. E depois que eu finalizei a quinta receita, que foi puro malte, eu fiz uma lager. Foi um pulo extremamente importante no meu processo, porque eu consegui entender com a Cream Ale como é que funcionava a parte de fermentação, de maturação e de invase, para fazer uma lager, que é uma cerveja mais chata de se fazer. Não é mais difícil, mas ela é mais chata. Uma outra dica que eu dou: comece a fazer cervejas neutras. Quando você faz uma IPA com 50 de BU, tem 200 kg de lúpulo, você não consegue enxergar defeito com facilidade, é muito difícil. A pessoa tem que ter um paladar e um olfato muito apurado para encontrar defeitos. Ao passo que quando você faz uma cerveja neutra, uma Cream Ale, uma Lager, qualquer defeitinho é perceptível. Então faça cervejas neutras nas primeiras levas para você identificar os defeitos, corrigir esses defeitos, e quando você estiver dominando o processo plenamente, você pode partir para receitas mais complexas. Próximo ponto: voltar para a escola tradicional. Quando a gente começa a fazer cerveja, e aí eu falei isso lá na coluna dos defeitos, que a gente quer começar a testar, etc., a gente acaba saindo um pouco do menos é mais. A gente começa a inventar muita história. Muitas vezes a gente inventa essas histórias sem saber por que a gente está fazendo aquilo, mas é a técnica da moda. Não, então eu quero fermentar daquela forma, eu quero carbonatar de outra forma, eu quero usar levedura de não sei da onde. Então a gente acaba saindo da escola tradicional. Uma das coisas mais acertadas que eu fiz no meu processo hoje, até agora, foi voltar para a escola tradicional. Quando eu voltei para a escola tradicional e comecei a entender o processo de uma forma simples, eu preciso misturar a determinadas temperaturas por isso, por aquilo e por outro. Eu preciso fermentar por isso, por aquilo, por outro. Eu preciso maturar por isso, por aquilo e por outro. A minha cerveja melhorou, mas sensivelmente. Eu tive um passo gigantesco entre o momento que eu utilizava técnicas que eu não entendia a razão de fazer, quando eu voltei para a escola tradicional. A gente consegue voltar para a escola tradicional quando a gente começa a estudar. Então eu estou lendo muito, literatura, livro mesmo, e comecei a espelhar o meu processo em processo de cervejarias grandes. Então a gente tem a Blind Pig Brewing na Califórnia, a Russian River, que fica na Califórnia também, a Lagunitas, que fica na Califórnia. Então são cervejarias que eu comecei a entender o processo delas, a ler literatura que fala disso, e comecei a ver que eu estava indo para um caminho que não tinha muito sentido. Por óbvio, a gente, via de regra, a gente está em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que as pessoas falam: não, faz isso que você vai ganhar tempo, etc. Só que fazer cerveja não é uma coisa que a gente consegue fazer com pressa. Quem consegue fazer uma cerveja em 10 dias mais ou menos é a Ambev. Em casa não dá para fazer isso. A gente vai conseguir fazer uma cerveja no mínimo, na melhor das hipóteses, em 15 dias. O meu processo mais curto aqui são 18 dias, que é 8 dias de fermentação na ale, mais 10 dias de maturação. E o mais longo que eu tenho são 40 dias, que é da Lager, que é 7 dias de fermentação, mais 33 dias de Lagering. Então não adianta fazer cerveja correndo, fazer cerveja em temperatura alta, etc, para ser mais rápido, porque é mais fácil você ir ao supermercado e comprar pronta. Compra os seus insumos, faça a sua cerveja com calma, tenha paciência para fermentação, tenha paciência para maturação, depois faça o invase com calma, espera a carbonatação bonitinha, faça uma carbonatação lenta, você terá uma cerveja sensacional no seu copo.
E isso eu aprendi lendo a literatura de grandes cervejarias. Então hoje eu tomo como exemplo aqui na minha cozinha grandes cervejarias que são bem sucedidas. Então eu vejo o que a Blind Pig faz, eu vejo o que a Russell River faz, eu vejo o que a Lagunitas faz e tento, na medida do possível, replicar dentro do meu processo. Então, um conselho que eu dou: não tente inventar a roda novamente, porque não é necessário. Se você fizer o ABC da cerveja e pensar que menos é mais, o seu processo vai melhorar sem sombra de dúvida. E eu não estou dizendo aqui que você não precise ou não deva tentar fazer testes, mas faça isso quando você tiver plenitude do processo na sua mão. Quando você tiver 100% do processo na sua mão, você daí sim pode passar a fazer testes. Não faça testes no começo, quando você está aprendendo, até a 12ª abraçagem, por exemplo, porque a chance de você não entender o que você está fazendo e dar errado é muito grande. Outro acerto, que na minha opinião é muito grande, é a repetição de receita. E via de regra, o cervejeiro caseiro ele começa com uma IPA, depois ele vai para Weiss, depois ele vai para Double IPA, depois ele vai para Stout, depois ele quer fazer uma Bitter e assim por diante. É um inferno. Ele vai para a escola tcheca, americana, inglesa, tudo de uma vez só. É legal você ter cervejas diferentes no seu copo uma vez por mês? É 100%. Só que quando você muda de receita toda hora, você não consegue entender quais os benefícios e prejuízos que aquela receita tem, o que tem de acerto, o que tem de erro. A primeira receita que eu fiz, como eu disse para vocês agora há pouco, eu fiz 5 vezes. Então na primeira vez eu achei que tinha alguns defeitos, tentei melhorar na segunda, na terceira, na quarta e na quinta eu cheguei no resultado que eu queria. Agora eu estou fazendo uma lager, eu já fiz 2 vezes essa receita, estou indo para uma terceira agora e já estou programando a quarta. Então da primeira para a segunda eu fiz uma alteração de receita, eu basicamente alterei a água e um pouco o amargor. Algumas pessoas tomaram a minha lager e falaram: tá muito boa, mas ela parece que tá aguada, parece que tá parecendo uma Skol. Então eu vou alterar a receita da segunda para a terceira agora, basicamente na rampa de fermentação, que eu vou deixar ela com um pouco mais de corpo e vou mudar a configuração da água porque ela tá muito maltada. Então eu vou tirar um pouco desse maltado na configuração da água. Eu conseguindo esse resultado, eu vou fazer mais uma vez para ver se eu consigo replicar exatamente a mesma cerveja. Então refaça as mesmas receitas seguidamente. Não vá mudando de receita para receita, porque embora pareça legal, você não consegue ter o processo na mão e você não consegue ter a sua receita na mão. Uma coisa importante também é ter um caderno de anotação. Você precisa ter um livro. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Essa daqui é a primeira lager que eu fiz. Aqui está toda a anotação de execução. Então a receita está aqui, aqui está toda a anotação. Essa daqui é a última lager que eu fiz, foi a segunda. Então a receita está aqui, aqui está toda a anotação. Com base nisso, com base nessas anotações, eu consigo alterar meu processo. Então eu sei o quanto de sais eu usei, eu sei qual era o pH na mosturação, eu sei qual era o pH na fermentação, eu sei qual era o pH da cerveja pronta. Tendo esses parâmetros na mão, eu consigo fazer alterações bem pequenas, bem pormenorizadas, né, ali no detalhe, bem detalhadas, para conseguir pequenos resultados. Então eu não preciso mudar toda a receita. Eu vou mudar um parâmetro aqui, um parâmetro ali e vou identificar na minha cerveja qual que é o resultado que isso está trazendo. Então é extremamente importante que você tenha o seu processo na sua mão. Próximo item, galera, mudar de post-mix para barril. Eu falei para vocês na coluna de erros, comprar post-mix, e qual foi o maior acerto? Mudar o meu sistema de post-mix para barril. Post-mix é bacana, é bonitinho, etc. Você leva para qualquer lugar, ele cabe dentro de um cooler, show de bola. Só que a funcionalidade do post-mix não é tão grande quanto a do barril. Eu sempre digo que o barril foi construído para cerveja, o post-mix não. Então se a gente faz um investimento mais assertivo, compra um barril usadinho, aí você vai pagar 350 pau, mais uma válvula S, você vai pagar 150 pau, você consegue guardar 30 litros de cerveja com o mesmo dinheiro que você guardaria 19 no post-mix, e o funcionamento é muito melhor.
você não tem problema de vazamento, você tem um fluxo bem forte de cerveja. Então, na minha opinião, volto a dizer, respeito plenamente quem tem post mix. Eu tenho 2 ainda, vou vender em breve, mas eu tenho 2 ainda. Mas barril é muito melhor do que post mix, então eu coloco na coluna de acertos usar barril ao invés de usar post mix. Barril válvula S, tá? 7º item da minha lista: dar cerveja para os amigos. Quando você leva a cerveja para as pessoas, e principalmente para amigos que são amigos mesmo, eles conseguem criticar aquilo sem te magoar. Então não se chateie. Se o cara falar, sua cerveja tá aguada, sua cerveja tá azeda, não leve aquilo pro lado negativo. Entenda aquilo como uma crítica construtiva para você melhorar o seu processo. Se você começa a enxergar que as pessoas estão falando mal da sua cerveja pura e simplesmente, você não consegue melhorar. Só que a partir do momento que você escuta aquilo com atenção e você entende a crítica como um lado positivo, você melhora o processo. Uma das minhas primeiras cervejas eu levei para um mestre cervejeiro lá perto de Bragança Paulista. Era acho que a 2ª ou 3ª leva mais ou menos, e dei para o cara tomar. O cara me falou, olha, não fique chateado, mas sua cerveja tem um pouquinho de cheiro disso, daquilo, tem um pouquinho de DMS, etc. Você pode arrumar assim, 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 assado. Eu poderia levar aquilo como uma crítica destrutiva ou como uma crítica positiva. O que eu fiz? Eu agreguei aquilo no meu processo como uma crítica positiva, né, construtiva, e melhorei minha cerveja. Há pouco tempo eu levei minha cerveja para um mestre cervejeiro amigo meu lá de Sorocaba, e ele falou, sua cerveja está muito boa, mas tem espaço para melhorar. Você pode melhorar aqui, pode melhorar ali e pode melhorar lá. Eu estou na 14ª, 15ª braçagem mais ou menos. Então a gente tem espaço para melhorar mesmo fazendo uma cerveja boa. Então mande a sua cerveja para amigos, principalmente para aqueles amigos que vão tomar com critério para te criticar. Não manda para aqueles cachaceiros porque eles vão beber porque é de graça. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Manda para o cara que tenha conhecimento de cerveja, que vai te criticar de forma que você possa melhorar o seu processo. Meu processo tem melhorado muito de acordo com essas críticas que eu tenho recebido, e a cada dia minha cerveja tem melhorado. Então pequenos detalhes podem melhorar a sua cerveja. O 8º item da minha lista de acertos foi mudar meu equipamento. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu já tinha muito claro que eu queria fazer leva grande. E eu acabei comprando uma panela de 25 litros, eu fiquei acho que 3 meses com essa panela. Depois que eu comprei a panela, eu descobri que eu tinha pago caro nela. Ela valia menos, mas a pessoa que me vendeu me deu tanto suporte que eu acabei pagando o preço que o cara queria, sem chorar. Quando eu vendi, eu perdi mais ou menos uns 10% do valor que eu paguei quando eu comprei. Eu acabei mudando de equipamento 2 ou 3 meses depois que eu comprei, perdi dinheiro. Só que inicialmente comprar aquele equipamento fez sentido, porque era automatizado, já era uma single vessel de 25 litros. E eu acabei aprendendo muito com esse colega, hoje é um grande amigo meu. Só que eu não deveria ter comprado aquele equipamento, eu já deveria ter partido para o equipamento que eu de fato utilizaria, mas me deu aquele receio. Então vai fazer um investimento em equipamento, procure um equipamento que vá atender suas expectativas aí pelo menos em 12 meses. Eu quero fazer 50 litros de cerveja, não vale a pena comprar uma panela de 25, compre uma panela de 50, vai custar um pouco mais caro, você consegue fazer os 25 na panela de 50, mas na panela de 25 você não faz 50, né? Então já faça o investimento uma vez só, porque você vai evitar perder dinheiro. Próximo item é aprofundar nos estudos de processo, equipamento, utilização, etc. Quando a gente começa a fazer cerveja, a gente quer fazer tudo de qualquer jeito, atabalhoado, porque a gente quer fazer, a gente quer beber a cerveja que a gente fabrica. Só que quando você começa a se aprofundar nos estudos, e aí quando eu digo estudo, é livro. YouTube ajuda? Ajuda. Artigo ajuda? Ajuda. Mas o que vai trazer conhecimento para você, ou é curso ou é livro. Eu acho, hoje no Brasil, eu acho os cursos um pouco caros ainda. Tem alguns cursos que tem um preço bacana, mas a maioria dos cursos são cursos caros. Até hoje eu fiz um curso só, que eu achei que valia aquele investimento,
mas via de regra eu gasto meu dinheiro com livro. Demora um pouco mais, você precisa reler várias vezes o mesmo capítulo daquele livro. Só que uma vez que você aprende aquele processo, aquela forma de fazer determinada coisa, ninguém mais tira isso de você. É o tipo de conhecimento que ele grava de uma forma tão grande que você só tem benefício com isso. Então se aprofunde nos processos, estude cada vez mais, tire dúvida no grupo do Telegram e do WhatsApp, tire dúvida no YouTube, mas estude por meio de livros ou de cursos. Isso vai melhorar o seu processo sensivelmente. O penúltimo item que eu coloquei aqui na minha lista de acertos é fazer as cervejas neutras. Então eu comecei fazendo Cream Ale, depois eu parti para uma Lager, que são cervejas extremamente neutras, porque você consegue entender os defeitos com mais facilidade. Eu já fiz IPA, eu já fiz Session IPA, eu já fiz Stout, mas foram as cervejas neutras que me trouxeram claridade em relação ao processo. Então, faça cervejas neutras para você entender o seu processo e ver o que está certo e o que está errado. E o último item, não menos importante, eu deixei ele por último, que eu acho que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz até agora, foi criar o grupo no Telegram chamado Cresce Cervejeira. Eu conheci um amigo lá do Rio Grande do Sul, Volney, braço pra você, gaúcho, a gente tem o mesmo sobrenome, é quase irmão. Num determinado grupo, eu conheci o Volney num grupo e comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, vamos montar um grupo pra gente começar a bater papo, etc, de cervejaria iniciante, porque muitas vezes você tá em grupos de gente mais experiente e o cara não tem paciência para te explicar. Quando você faz uma pergunta que parece ser idiota, o cara te trata mal, etc. E assim, muito embora nós sejamos iniciantes na cervejaria, todo mundo já tem profissão estabelecida, família, ninguém é criança, né? Então a gente não precisa ser maltratado gratuitamente. Então eu criei a Cresce Cervejeira e convidei o Volney para participar disso comigo, tanto que ele é um dos administradores hoje, justamente para a gente abrir espaço para as pessoas terem onde recorrer com qualquer tipo de pergunta. Lá na Cresce Cervejeira, ninguém vai maltratar ninguém por conta de uma pergunta que aparentemente é tola, porque ninguém faz pergunta tola. Toda pergunta ela é necessária. O iniciante ele tem uma pergunta que talvez pro veterano não faça sentido, mas tem outro iniciante conosco ali que tem a mesma dúvida. Então lá na Cresce Cervejeira você é muito bem tratado, as pessoas te dão atenção, a gente tem colegas com conhecimento altíssimo, então que já fabrica Nutribloco, já tem gente que tá ganhando medalha em concurso, por exemplo, e a gente tem um cara que começou a fazer cerveja ontem com DME. E todo mundo se trata de igual para igual, porque é um grupo de cervejeiros amigos. É um grupo pequeno, a gente não quer que esse grupo seja muito grande, com 1.000, 2.000 pessoas. Lá você não tem um só que sabe e domina o pedaço, então todo mundo tem a oportunidade de dar o seu pitaco, dar a sua opinião. E ao final dessa discussão, a gente consegue chegar num consenso. Então eu acho que esse foi um dos maiores acertos que eu tive nesses quase 12 meses, porque eu consegui abrir espaço para as pessoas conversarem sobre cerveja de uma forma simples, sendo bem tratadas, ouvindo as suas questões e não sendo discriminadas. Então aproveita esse bate-papo todo de hoje. Eu nem sei quanto tempo esse vídeo durou, porque eu já estou meio calibrado aqui hoje. Então não tô gravando o tempo aqui, vendo termos de minutos, etc. O nível de querosene já está alto, mas eu queria que você fosse lá para a Cresce Cervejeira bater um papo com a gente. A gente tem um concurso de fotos que é quinzenal, a gente faz o concurso de escolas cervejeiras pelo menos 2 vezes a cada ano. Então a gente já fez o da escola inglesa, agora a gente está fazendo o da escola americana. A gente vai trazer uma novidade super forte aí nos próximos 2 ou 3 meses. Eu não posso abrir ainda por conta da concorrência, mas tem uma novidade muito grande para acontecer. Sem contar que a gente tem pessoas excepcionais lá falando de cerveja todo dia, sempre tem alguém online te dando um feedback. Hoje a gente administra o grupo em 5 pessoas, eu, o Léo Tassoni de Pirassununga, o Volney Damasceno que fica lá no Rio Grande do Sul, o Pedrão que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, que é um polo cervejeiro,
e o Rafa Ferreira, que é meu amigão aqui da minha região de Paulínia. Então nós somos amigos lá na Cresce Cervejeira. A gente não tem a ideia de um ser mais do que o outro. Às vezes sai uma farpa ou outra, uma rusga ou outra, mas é buscando o melhor processo. As pessoas estão aprendendo, estão crescendo, a gente tenta apoiar a Cresce Cervejeira com o meu canal, então muito do que se discute lá eu tiro de ideia e vou fazer vídeo para que vocês tenham um suporte de grupo e canal para conseguir fazer sua cerveja. Então vá lá para a Cresce Cervejeira, vamos bater papo. Esse foi um dos maiores acertos que eu tive nesses 12 meses de cervejaria. E vale muito a pena você bater papo conosco lá. Não é um grupo chato que você só pode falar de cerveja, então uma piadinha às vezes vai bem, um memezinho às vezes vai bem, só que a gente fala de cerveja e isso é o mais importante. São pessoas apaixonadas por cerveja, por processo. A gente tem engenheiro, tem químico, tem gente que tem conhecimento técnico profundo que pode te dar uma base muito boa para você melhorar o seu processo, beleza? Então vá lá para a creche, vamos bater papo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, respondendo nosso amigo lá de Teresina. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso conteúdo. O vídeo deve ter ficado longo pra cacete, mas espero que tenha valido a pena vocês assistirem até aqui. Não se esqueçam de curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, apertar o sininho para ficar por dentro das notificações. Doutor Cerveja volta com novidades em breve. Grande abraço, muito obrigado por estar aqui. Tchau, tchau!